Aê, tá lá o professor Elias. Tá ouvindo bem a gente, professor? Tá ótimo, obrigado pelo convite. É aquele tipo de convite que, se não fazem, nós mesmos fazemos, né? Nos autoconvidamos, né? Obrigado muito por estar com vocês, né? Em um ambiente muito mais respirável do que os anteriores, né? O senhor está se referindo aí àquele debate lá que ficou famoso e viralizou? Como é que foi aquilo ali? Como é que aquilo ali repercutiu? Te encheram muito saco, não? A questão eu acabei dizendo isso no Twitter, que vai acontecer uma catarse, porque a minha interlocutora, ela não se preparou para o debate, claramente, né? Uhum. Inclusive, ela partiu para a tentativa de menosprezo mesmo, de chacota no Twitter no dia do debate, né? E na medida que eu montei uma estratégia para o debate, eu estudei, eu comecei a navegar nessas bolhas bolsonaristas, no qual ela é uma grande referência, ou seja, talvez ela seja o grande link que o Olavo de Carvalho montou para juntar esse pessoal todo, que é uma rede, né, de pseudo-intelectuais bolsonaristas, que com milhares de seguidores na internet, com uma influência imensa, e ela é a catalisadora disso, né? Então, eu comecei a navegar durante um tempo nessa bolha deles e me preparando para a conversa, sabendo que não ia haver nenhuma discussão conceitual, teórica sobre capitalismo e socialismo, né? Então, e muito pelo contrário, né? Que eu tinha desvantagens em relação a ela, principalmente comunicação, ela se comunica muito bem, né? Então, me preparei para o debate e tal, e acabou que dando tudo certo, a estratégia que eu montei mostrou ser acertada, né? Eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Mas foi assim, foi muito tranquilo assim para mim, né? Por mais que eu pareça estar nervoso por conta dos meus problemas de comunicação, mas foi muito tranquilo assim, porque você percebe claramente que a pessoa ela foi se desmanchando ao longo do debate, né? E em nenhum momento fui desrespeitoso, eu poderia ter pisado na cabeça dela várias vezes, eu não fiz isso, né? Do meu feitio, né? E é o que eles fazem o tempo inteiro contra nós, né? Mas acho que a repercussão foi muito grande, positiva, né? Porque ninguém aguenta mais, né? Nem a direita civilizada mais aguenta esse pessoal, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu acabei de descobrir que tem uma pessoa que foi uma jogadora de vôlei que dá um custo para a plataforma da minha interlocutora sobre história política dos Estados Unidos, ou seja, uma coisa impressionante, né? E esse pessoal não leu Alexander Hamilton, que é o pai da segunda Constituição norte-americana, que é o relatório das manufaturas. Então, daí você percebe o nível desse pessoal, né? E é esse pessoal que forma opinião no país há 10 anos, né? E nós perdemos muito debate público por conta disso daí. Muito do que estava ali, o professor vai reconhecer, são assim aquelas premissas que estão presentes na mídia hegemônica, né? E eu acho que a gente deveria atacar, professor, essas premissas aqui. A gente separou algumas delas, então isso não é exatamente uma entrevista. A gente vai só ler aquilo que é dado como certo na mídia hegemônica, são premissas liberais, há um consenso em torno delas na mídia comercial, infelizmente, e aí a gente vai ouvir o que o professor tem a dizer a respeito dessas coisas, né? Aqui a gente não tem condições de debater com quem é referência na China contemporânea, né? O professor tem o livro dele, já até apresentei aqui no início da live, tal, saiu aí pela Boitempo. Então, o que a gente tem aqui é humildade, a vontade de ouvir, a vontade de aprender. A Ana está com essas ideias aí, a gente bolou, discutiu e chegou a esse consenso aqui. Temos aqui meio que um top 5 aí das premissas liberais. Saca só a primeira, Elias. Funciona melhor se eu abrir o áudio. Vamos lá. De novo, peço desculpas pelas coisas que eu vou dizer, não são minhas ideias. Estou apenas reproduzindo aqui o discurso para que possamos criticá-lo. Vamos lá. Então, a primeira premissa: sempre que a sociedade tiver uma demanda, o mercado cuidará da oferta. Ou seja, o mercado é capaz de atender todas as nossas necessidades e deve atuar com plena liberdade, sem amarras nem regulações. É só deixar o mercado fazer, professor. Não, eu acho que é o seguinte, é uma teoria muito bonita essa, né? Essa que é a questão, né? É uma teoria muito bonita, ou seja, você retira o Estado o efeito cronodináutico, que o pessoal fala, você retira o Estado da esfera econômica, deixa só o mercado por si só, ele vai enfrentar os desequilíbrios e superar os desequilíbrios da economia, né? E colocar a economia em seu estado natural, que é um estado de equilíbrio, segundo os liberais.
O que acontece, por exemplo, desculpa eu ser um pouco academicista nessa conversa, é que esse pessoal da chamada escola austríaca, eles têm uma teoria de ciclos econômicos que é interessante, né? De ciclos de crédito, né? Só que, ao mesmo tempo, o que vem depois do ciclo de crédito, que é uma recuperação econômica, que é onde o Estado não deve comparecer, e se deixar o mercado por si só regular a economia e colocar de novo em um ponto de equilíbrio, ela nunca funcionou, né? Ou seja, eles estão errados na porta de entrada e na porta da saída. Por quê? Porque na porta de entrada, o mercado e suas instituições são criações estatais, né? Ou seja, o Estado cria, é o que cria essas instituições, e cria as condições para que essas instituições funcionem a contento, da mesma forma que, como a economia ela gira de forma cíclica, porque o processo de desenvolvimento é um processo de um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio, o Estado ele tende a intervir no ciclo econômico para fazer com que uma economia volte ao estado de demanda, né, capaz de manter a sociedade estável, né? Então, não existe nenhum caso na história, por exemplo, em que o mercado por si só deixou as coisas acontecerem, ou seja, nunca houve, aí tem até polêmicas entre nós que somos mais à esquerda, se já houve capitalismo liberal no mundo. Falam muito da época do Adam Smith e Ricardo, das pequenas e médias empresas concorrendo pela preferência individual dos consumidores. Pode ser que sim, igual aconteceu, mas pelo menos desde 1845, quando vem a primeira grande crise capitalista, o mercado por si só vai deixando de existir, porque a tendência à centralização do capital é muito grande. Ou seja, o grande engoliu o pequeno e os grandes determinaram o preço final dos produtos, né? Então não existe não existe na história nada que corrobore com essa tese. Professor, me permita acrescentar com muita humildade uma percepção assim muito empírica. Quando eu vou para o interior do Brasil, num município muito pequenininho, sei lá, tipo um Santo Amaro do Maranhão, né, eu não encontro, professor, a saúde privada. Não tem jeito. Eu não encontro. Não tem o hospital, não tem a Prevent Senior, entendeu? Não tem os outros planos de saúde. O que eu encontro é o SUS. E aí eu fico pensando, professor, o que acontece? Por que o mercado não foi lá, professor, oferecer saúde e o Estado teve que levar o SUS? Porque, para mim, essa é uma observação muito simples que combate a premissa liberal que a Ana nos trouxe ali. Premissa com a qual a Ana não concorda, gente. Não pega no pé da Ana. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma percepção do setor privado da economia, porque muitos colegas, eles amaldiçoam o setor privado, né? Então, o setor privado é ruim, o público é bom e o privado é ruim. Eu acho que nós devemos historicizar o que é público e o que é privado. Por exemplo, o setor privado da economia, ele é uma entidade histórica que ele surge, aparece, ele se desenvolve, e chega um momento em que o setor privado ele deixa de entregar para a sociedade o que a sociedade demanda dele, né? Então, nesse exato momento que essa forma histórica de propriedade, que é a privada, deve ser trocada pelo setor por uma outra forma histórica de propriedade, que pode ser a pública, por exemplo, né? No caso, e ao longo desse processo, o setor privado vai mostrando cada vez mais os seus limites, né? Em detrimento das suas virtudes iniciais. Então, por exemplo, saúde e educação são setores em que o setor privado há muito tempo já demonstrou os seus limites, ou seja, a sua incapacidade de atender às demandas gerais da sociedade. Então, você está dando um exemplo muito claro aqui e empírico do que eu estou falando, ou seja, o setor privado é incapaz de dar conta de levar saúde para o município lá do interior do Maranhão, porque não dá lucro, né? E não é somente setor privado, educação, água, esgoto, ou seja, não vai. Não vai, porque o setor privado já não consegue mais ter condições de atender esse tipo de demanda, né? Então, eu não tenho uma visão de preto ou branco em relação ao setor privado da economia, muito pelo contrário, né? Eu sou até atacado por companheiros de esquerda por conta disso, mas eu acho que nós temos que chegar com uma forma histórica de propriedade que vai mostrando os seus limites ao longo do seu desenvolvimento, e você trouxe aqui, Álvaro, um exemplo muito claro de como o setor privado ele pode alcançar o seu limite. O exemplo é no setor de educação, de saúde e educação, né? Para completar, professor Elias, eu posso concluir, então, que algumas coisas elas precisam existir pelo bem da espécie humana, ainda que não haja mercado para elas. Tipo, sei lá, saúde nos rincões do Brasil. De repente, o quê? Alguém para recuperar patrimônio histórico, que é outro troço aí que não dá lucro.
preservar folclore brasileiro. Essas coisas precisam existir ainda que não tenha mercado. É isso, professor? Exatamente. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. Toda semana eu lanço 2 vídeos de 10 minutos no canal da Fundação Maurício Grabois, que é o canal da Grabois chamado. Né? Coloca Grabois no YouTube que você vai encontrar o canal, né? Então, na segunda-feira eu falo Meia-Noite Pequim, que eu falo da China, né? E na quarta-feira eu falo do socialismo do século XXI. Em um desses episódios, por exemplo, dos vários que tem à disposição, eu trato justamente dessa questão, né? Da questão de aonde deve estar os diferentes setores da economia em uma sociedade socialista, né? Ou seja, e você está me trazendo uma questão que no próprio capitalismo já fica muito claro, ou seja, não é o mercado que vai resolver certas questões. Não é? É o Estado. O exemplo mais claro disso, por exemplo, saiu essa semana passada, um dado da OCDE que coloca que a China já ultrapassou os Estados Unidos em matéria de expectativa de vida. Ou seja, hoje o chinês médio vive mais que o americano médio. Isso é resultado do que diretamente? Resultado do processo crescente de mercantilização da saúde dos Estados Unidos. O Obamacare, por exemplo, ele não foi aprovado nos Estados Unidos, e o que acontece? 20 milhões de americanos dependeriam desse plano de saúde, desse plano do Obamacare, ou seja, de um plano público de saúde. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, como elas não têm acesso à saúde pública, a expectativa de vida média delas, a mortalidade delas, a mortalidade para 100 mil dessas pessoas aumenta em 0,5%. Isso significa que mais de 100 mil pessoas por ano nos Estados Unidos morrem por conta da falta do sistema de saúde pública. E ao longo de 10 anos, 1 milhão de pessoas morrem por conta da não existência de um sistema de saúde pública. Ou seja, não é o mercado que vai resolver, que vai falar, quem vai determinar quem vai morrer ou quem vai viver. Porque é isso que acontece nos Estados Unidos hoje. É o mercado que determina a vida e a morte das pessoas. E o Brasil também caminha para isso, né? Perfeito. A Ana traz para a gente aí uma outra premissa liberal, acho que essa vai ser sobre a administração pública, né, Ana? É isso? Sim, mas antes eu queria dizer que se deixar confiar na mão invisível do mercado, aí ela mete a mão no seu bolso, para não dizer outra coisa, hein? É perigoso, perigoso. Vamos lá para a próxima premissa. O Estado deve ser administrado como uma empresa. Comparação mais batida que tem, professor. Eu acrescentaria, às vezes, também como uma casa, né? Também tem muito essa metáfora, né? Como a economia de uma casa. Existe um nome para isso na economia, que é a tal da falácia da composição, né? Ou seja, você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Só um minutinho, só que eu estou com um problema aqui de conexão. Só um minutinho. O professor está um pouco pixelado, mas a gente está ouvindo bem. Agora, eu vou querer saber direitinho, Ana, quando o professor voltar a ouvir a gente, o que é a falácia da composição. Porque, de repente, Ana, se a gente entender como a falácia da composição funciona, a gente pode se livrar de outras dessas falsas premissas que levam a gente ao engano. O professor está de volta, eu vou perguntar. O professor mencionou aí a falácia, como é que é? Da composição. Explica para a gente o que é isso, hein? Cara, a falácia da composição é um erro que, dentro do chamado pensamento lógico, que tem como resultado uma afirmação equivocada, né? Ou seja, o que significa isso? Significa que, por exemplo, você, ao comparar o Estado como empresa, ou uma família, que você está desconsiderando que o Estado, por si só, ele pode, por exemplo, emitir moeda, né? Ele pode criar dívida, criar moeda, uma família não pode. Né? O Estado pode criar bancos para financiar os seus próprios investimentos. Uma família não pode fazer isso. Né? E uma outra questão também, né, que envolve essa questão. Existe uma polêmica na economia, que é uma polêmica mais antiga na economia, e é de fácil compreensão, que é a seguinte: o que vem primeiro, a poupança e o investimento, né? Ou seja, então, todo mundo é levado a acreditar as donas de casa, por exemplo, de que, olha, se eu não poupar, eu não posso gastar. E quando se pensa nas chamadas contas nacionais, o que se coloca? Olha, o crédito, ou seja, a relação crédito-PIB, ou seja, aquilo que os bancos podem prestar para a sociedade e para as empresas, deve estar no mesmo nível da poupança acumulada de uma sociedade. Ou seja, se uma sociedade tem 20% de poupança,
né? Ela só pode ter 20% de crédito, de relação crédito-PIB. Isso é uma falácia. Por quê? Porque, na grande verdade, é que o investimento deve vir primeiro. Porque o investimento ele vem primeiro, ele cria renda, não é? E a poupança acaba se transformando no quê? Se transformando em função da renda. Então, sem investimento primeiro, sem criação de moeda primeiro, não tem como haver poupança. Não é? Ou seja, então por isso, e uma família não pode fazer isso. Não é? Uma família não tem condições de fazer isso. O Estado pode fazer isso. Vai criar moeda, vai investir, vai ter um chamado multiplicador fiscal, porque cada R$1 que você investe na economia real, você arrecada mais 30, 40 centavos, a depender do setor, né? E ao crescer economicamente, a tendência da poupança também é aumentar. Por isso que falam, por exemplo, que a China cresce muito porque poupa muito. Isso é uma outra falácia. Mas, enfim, o Estado não deve ser administrado como uma empresa e nem como uma casa, muito pelo contrário. O Estado ele é o elemento gerador, em primeira e última instância, dos efeitos dos ciclos de acumulação da economia, ou seja, é o Estado que chama o setor privado para investir. Não é o setor privado que investe primeiro, é o Estado que investe primeiro. Isso é no capitalismo e no socialismo, ou seja, as coisas não são tão simples assim, sabe? Conforme as pessoas tentam colocar. Ainda dentro desse tópico, professor, uma subquestão aqui. Sabe que a gente fez aqui uma análise editorial das sabatinas do Jornal Nacional. Em todas elas, obviamente, apareceu o tema economia, mas economia é uma coisa muito ampla e pode ser abordada pelas mais diversas frentes, né? O Jornal Nacional, em todas as sabatinas, escolheu abordar o tema economia através de uma expressão chamada equilíbrio das contas. Apareceu em cada primeira frase de cada pergunta sobre economia feita a cada candidato. Equilíbrio das contas. Interessante, poderia ser fome, presente na primeira frase, ao invés de equilíbrio das contas. E aí eu vejo um interesse tão profundo da mídia hegemônica a respeito do equilíbrio das contas, e queria ouvir o professor sobre isso, né? Como é que é o Brasil na comparação com outros países? Será que a gente, porque tem o que a gente arrecada no ano, que é o tal do PIB, não é isso, professor? E tem a dívida pública, que precisa ser auditada, etc. e tal, toda uma discussão super complexa, né? E tem a relação entre essas duas coisas, né? Quanto a gente ganha, o tamanho da dívida. Como é que estão os outros países nessa balança, professor? É muito feio o nosso exemplo, porque a imprensa está em pânico com isso todo dia. Eu acho que é feio pelo sentido oposto que a imprensa fala. Ou seja, o Brasil hoje, após pandemia, tem uma relação de dívida-PIB, ou seja, PIB é o que o país produz, toda a riqueza nacional produzida durante o ano, né? O Brasil tem uma dívida PIB que não passa de 100%, ou seja, de 90% a 100%. Tá? Enquanto que nossa, mas não é muito? Quem ouve 100% fala é muito. Não, a questão é que até agora ninguém mostrou uma métrica capaz de demonstrar o seguinte: olha, todo país que alcançou uma relação dívida PIB X quebrou. Então é difícil falar, por exemplo, que 200 é muito, 100 é muito. A China fala em 300%, 600%, ou seja, a questão é outra, ou seja, a questão é que boa parte dessa dívida pública ela não foi construída partindo do pressuposto de construção de bens e serviços. Boa parte dessa dívida pública é juros da dívida pública que vai sendo rolada, né? E que vai drenando as riquezas do país. E outra coisa, né? Um país que ele não está provado empiricamente, com um país que se endivida em moeda própria, ou seja, a nossa dívida é em real, nem em dólar, né? Então, um país não pode quebrar em moeda, não quebra em moeda que ele mesmo emite. Isso é uma coisa que deveria ser óbvia. Né? Um país só quebra quando ele tem uma coisa chamada um problema de vulnerabilidade externa, como a Argentina está passando hoje. A Argentina não tem reservas cambiais, então a Argentina vive num sufoco muito grande porque ela não consegue importar aquilo que ela necessita para fazer a sua economia funcionar. O Brasil não. O Brasil tem reservas cambiais da ordem de 350 bilhões de dólares. Né? E o mais interessante é que a presidente Dilma Rousseff, ela foi derrubada. E entre outras coisas, motivos, uma delas é que a dívida pública aumentou muito e que houve um descontrole da dívida pública, então o PT era incapaz de administrar a economia. 2 meses depois, sai um relatório do Banco Central que ficou famoso, dizendo o seguinte: olha, os fundamentos macroeconômicos do Brasil são excelentes.
Nós temos grandes reservas cambiais, ou seja, o Brasil é um país protegido por grandes reservas cambiais. E todo país que tem grandes reservas cambiais não quebra, né? Ou seja, essa que é a questão, né? Então, o recado é, o país não quebra em moeda própria, só quebra se não tiver reserva externa, e a nossa relação de dívida PIB, ela é vergonhosa ao contrário, ou seja, ela poderia ser de 200%, o país poder querer aumentar o investimento público, existe espaço para isso, né? Não que o dinheiro seja infinito, né? Enfim, eu acho que é um terraplanismo, né, que é econômico, que vai se reproduzindo e se transformando em verdade absoluta, até entre economistas de esquerda, né? Perfeito. Eu queria endereçar aqui o Tiago Lima, dando risada aí, porque eu precisei me dar o trabalho de explicar o que é PIB. Veja, o professor Elias se referiu agora há pouco a um tal terraplanismo econômico, né? E a gente está lidando, Tiago, com premissas assim muito básicas, mas que as pessoas tomam por realidade incontestável, né? Premissas quase consensuais aí na mídia hegemônica. Então a gente está tentando falar com as pessoas que acreditam em coisas como essa que a Ana vai dizer aqui agora. Entende, Tiago? Então eu peço um pouquinho de paciência para você, porque eu acho que vale a pena a gente tentar esse contato com esse outro mundo aí, Tiago, que para você é meio distante, eu acho. Sorte sua, talvez. Vamos lá. Próxima premissa. O Estado é lento e burocrático, a iniciativa privada é ágil e inovadora. Isso aí, professor, entendeu? É o Elon Musk que inventa o foguete e o governo americano só atrasa o Elon Musk, apesar de emprestar muito dinheiro para o Elon Musk. Aí eu já fico um pouco confuso, essa professor. parte não entra. Não, o mais impressionante de tudo, do atual nível do debate econômico nacional e mesmo internacional, mas no Brasil, o Brasil é um case que precisa ser estudado melhor, é que nós precisamos explicar o básico para as pessoas, né? O que é capitalismo, né? Sabe? Capitalismo é Estado, né? Eu, particularmente, eu defendo uma hipótese de que, primeiro, não existe separação entre Estado e mercado, né? Eu acho que são dois entes que se imbricam, né? Que são inseparáveis. E a separação entre Estado e mercado é a maior fraude teórica dos últimos 30 anos da economia, né? Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto é o seguinte, ou seja, é a questão da inovação tecnológica, né? Então, no debate com a Renata Barreto, eu trouxe algumas informações que são muito básicas em economia, não tem nenhuma grande elaboração teórica, né, envolvendo isso. Primeiro, países pobres realmente não precisam de Estado, porque é só você colocar uma barraquinha na praia, ficar esperando os preços de commodities sendo determinados fora do país e vai viver de renda externa. Renda de soja, renda de ferro, renda do petróleo. Países ricos, não. Países ricos são aqueles que são capazes não somente de determinar o preço dos seus produtos, porque eles mesmos produzem seus produtos industriais, quanto eles são ricos, por quê? Porque eles chegam até a fronteira da fronteira do conhecimento, a fronteira tecnológica. E quanto mais avançado é um Estado em matéria de alta tecnologia, maior é a presença do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque de cada 10 invenções, ou 100, de cada 100 invenções, somente tentativas de inovação, somente 0,3% dão certo. Então, o setor privado não vai colocar o dele na reta para fazer esse tipo de coisa. É uma questão que não precisava ter grandes explicações, grandes teses, né? Eu até perguntei para a Renata isso, você colocaria o teu na reta diante da possibilidade de você pegar 1 milhão e a chance de você perder 997 mil ser real, ou seja, é o básico da economia, entendeu? Isso aí não é nenhuma grande... Né? Agora, a questão do Estado ser burocrático ou não, eu acho que a questão aí é uma questão muito mais política do que outra coisa. Eu acho que o Estado brasileiro, por exemplo, não é que ele seja bom ou seja ruim, ou bonito ou feio. Ele é um Estado hoje voltado e sequestrado por interesses rentistas, né? O que são interesses rentistas? São interesses daqueles que operam e constroem riqueza a partir do sistema financeiro e da dívida pública em particular. Porque a financiarização tem várias formas pelo mundo. No Brasil, é pela dívida pública, né? Então, no Brasil, por exemplo, o Estado é muito ágil, por exemplo, para pagar os juros da dívida pública. Ele é ágil, não tem nada, burocracia zero, só que ele é um Estado, por exemplo, que ele é muito burocrático no sentido da agilidade para fins de atendimento das demandas mais simples do povo. Por exemplo, o Temer e o Bolsonaro destruíram o estoque regulador de cereais, por exemplo, e isso é a causa da inflação no Brasil hoje. E a política de preço da Petrobras.
Por quê? Porque foi deixar para o mercado fazer isso, né? Então, deu inflação. Então, como todo mundo se percebe, mas não, eles falam que a inflação brasileira, porque emite moeda, por causa disso, daquilo, né? Então, acho que não vejo essa relação de setor privado dinâmico e Estado burocrático. O que eu vejo é o Estado operando para fins de fortalecimento das suas empresas nacionais, sejam estatais ou privadas, né? Isso é no mundo inteiro, né? Vou esticar um pouquinho, professor, uma ideia que o senhor trouxe aí agora há pouco, que é a preocupação com a dívida, né? O professor mencionou os credores, aí eu fiquei pensando aqui, será que a mídia hegemônica não traz com tanta frequência para a gente a ideia da dívida, do equilíbrio das contas, porque parece estar mais preocupada com o credor, que é o banco, que com a gente? É isso, professor? Então, quando eles vão perguntar para os candidatos, nossa, olha isso, quando eles vão perguntar para os candidatos no Jornal Nacional sobre economia e escolhem falar sobre equilíbrio das contas, eles fazem uma pergunta que é para o banqueiro e não para mim? É isso? Sim, porque a grande questão uma coisa bem básica também, assim, sabe? Eles falam que um país porque um empresário para investir ele trabalha com expectativa, né? E uma das variáveis da expectativa do investimento privado é a dívida pública, né? Ou seja, quando o empresário privado olha para a dívida do país, ele vai colocar o pé atrás e vai investir, porque não vai investir em um país altamente endividado. Eu, particularmente, não conheço nenhum caso de empresário privado que antes de fazer investimento, olhou para a dívida pública. Isso não existe. Eu não conheço nenhum caso. Mas eles criaram essa mentira, ou seja, eles transformaram essa mentira, falaram dela milhares de vezes até virar verdade. Né? Mas o fundo disso é muito perverso. Por quê? Porque o fundo disso é preocupação com o Estado em pagar em dia as obrigações com juros e amortização da dívida pública. Essa é a obrigação que eles querem do Estado. Eles não querem equilíbrio das contas públicas para o país voltar a crescer. Né? Eles querem equilíbrio das contas públicas para não verem as suas contas ameaçadas, as obrigações do Estado para com eles ameaçadas. Né? Esse que é o X da questão. Tanto é que existe um golpe de Estado no Brasil em 2016 e logo em seguida o que acontece? Vem uma inovação institucional que é uma grande regra fiscal que não permite que o Estado invista em setores como ciência e tecnologia, saúde e educação por 20 anos, ou seja corrigido pelo PIB, né? Mas esse teto de gasto não atinge gasto financeiro. Ou seja, você pode gastar com dívida pública à vontade, agora com saúde, educação, ciência e tecnologia, vai ter que ser contingenciado esse gasto caso ele alcance, caso ele bata no chamado teto de gastos, né? Ou seja, eles institucionalizaram a mão grande do sistema financeiro sobre as contas públicas, né? Ou seja, isso é o maior caso de corrupção, talvez, da história mundial, né? Eu pediria, antes da gente partir para a próxima premissa liberal que a Ana vai trazer, que o professor endereçasse aqui esse termo que ele usou, financiarização da economia. Não ficou muito claro para muita gente no chat, professor, e compensa a gente deixar todo mundo bem inteirado. Financiarização é uma dinâmica, ou seja, o que é uma dinâmica? É uma forma como a economia ela se move ao longo da história. Então, durante muito tempo, uma forma que as economias se movimentaram foi a partir de uma dinâmica do crédito, da transformação do crédito em mercadoria, a mercadoria vende no mercado e vem o lucro. Né? Ou seja, DM, ou seja, você tem que passar pelo processo produtivo para alcançar a realização de um produto, a realização do lucro, etc. Né? A grande questão é que desde a década de 70, por exemplo, existe um descolamento entre finança e produção, porque o capitalismo ele também nasce, principalmente o caso alemão e o caso japonês, com a finança e a produção grudadas uma na outra, ou seja, o sistema financeiro apoiando o setor produtivo. Né? Só que de tempos em tempos sempre houve essa separação. Essa separação ocorre de forma quase definitiva na década de 70, se aprofunda na década de 80 e na década de 90. Ou seja, cada vez mais a riqueza ela é gerada fora da esfera da produção. Então, uma economia onde a dinâmica de acumulação, ou seja, a dinâmica de aferição de lucro, deixa de ser o processo de produção para ser o
o processo do cassino financeiro, bolha, a partir de bolhas imobiliárias, a partir da criação de derivativos, produtos financeiros, ou dívida pública, ou seja, é uma economia financeirizada, ou seja, o Brasil é uma economia altamente financeirizada, a nossa economia. O Brasil, por exemplo, a bolsa está bombando e o país tem 100 milhões de pessoas com problemas básicos de alimentação, né? Ou seja, isso é uma característica de uma economia financeirizada, né? Perfeito, acho que ficou claro para todo mundo. A gente segue aqui com algumas premissas liberais, são ideias muito básicas em cima da qual toda uma lógica sim é construída, né? Só que aí quando a primeira ideia, que é a premissa, né? A premissa lá na base, quando essa premissa está errada, toda essa lógica construída em cima ela desmorona. Então aqui a gente ataca as premissas. A Ana tem uma premissa liberal aí para a gente. Vamos continuando, vamos em frente, Ana. É um pouco relacionada, desculpa, com a premissa anterior, né? Que diz: toda a tecnologia da qual desfrutamos no século XXI nos foi dada pelo capitalismo, um sistema que opera gerando prosperidade para toda a espécie humana. Professor, se você usa um desse aqui para mandar um meme criticando o capitalismo, nossa, você é um ingrato. Muita gente foi ensinada a pensar assim, professor. E esse raciocínio, ele está embasado num erro conceitual, num erro factual, professor? Como é que é isso? Me permito ser um pouco chato em tentar responder esse tipo de questão, porque é importante, né? Os liberais trabalham, né? Falo liberal rastaquera, não estou falando liberal sério, né? Eles trabalham com a noção de que o capitalismo ele surge a partir das trocas naturais, ou seja, as pessoas nascem para trocar e a evolução dessas trocas levam ao surgimento do capitalismo. Isso é uma premissa altamente equivocada. O capitalismo ele é o quê? Ele é uma forma histórica de produção, né, que surge, vamos dizer assim, em substituição à forma anterior, que é o feudalismo, que surge em substituição da forma anterior, que é o escravismo. E a diferença entre um modo de produção e outro é o quê? É o domínio do domínio humano sobre a natureza, e o domínio humano sobre a natureza gera o quê? Gera elevação da técnica, ou seja, quanto maior o domínio sobre a natureza, mais domínio sobre a técnica eu tenho, ou seja, quanto mais domínio da natureza eu tenho, eu posso produzir o quê? Uma máquina. Né? Ou seja, eu posso retirar da natureza insumos para a construção de máquinas e, com isso, elevar a produtividade. Então, o capitalismo é produto disso, e não o contrário. Ou seja, o capitalismo ele é produto da elevação da técnica, ele é produto do surgimento da especialização produtiva, ou seja, da divisão social do trabalho, ou seja, a separação entre campo e cidade, indústria e agricultura, e trabalho intelectual e manual, ou seja, então, muito que se acredita ao capitalismo é tecnologia. E não o contrário, não é? Então eu estou falando aqui, não que eu acho o capitalismo bonito ou feio, ou queira fazer uma propaganda contra o capitalismo, muito pelo contrário, eu quero superar o capitalismo, eu não sou um anticapitalista, né? Eu quero me apropriar do ponto mais alto daquilo que eu nego, né? Mas o capitalismo ele é produto da tecnologia, toda essa evolução que a humanidade teve nos últimos 100, 200 anos, que eles colocam na conta do capitalismo, não, pessoal, é na conta da tecnologia. Né? Até porque os modos de produção eles são causa e consequência da elevação do domínio humano sobre a natureza, né? E que resulta o quê? Em grandes possibilidades de elevação da técnica, né? Da tecnologia, etc, etc, né? Então a premissa, o parte-pri é muito complicado, é muito pobre teoricamente, é muito pobre sobre todos os aspectos, né? E é isso que é vendido nesses cursos que esse pessoal vende, né? Esses cursos que o pessoal do Olavo de Carvalho vende, as trocas naturais, ou seja, eu, por exemplo, vou contar uma história, eu sou geógrafo, eu não sou economista, né? Só que eu tinha uma curiosidade quando tinha meus 17, 18 anos de idade, que era saber o DNA de uma sociedade, né? Porque falam do DNA da biologia, o DNA para descobrir crimes e tal, e qual que seria o DNA de uma sociedade? Né? Aonde que eu vou descobrir o código genético de uma sociedade? E eu descobri que esse código genético está no quê? Está onde? Está no processo de produção de mercadorias. Então, se eu quiser entender como a sociedade funciona, eu tenho que entender como funciona esse processo. Né? Ou seja, é a esfera da produção. E quanto eles trabalham, e isso é muito pobre, na esfera da circulação de mercadorias. Né? Então, são coisas que, enfim, é isso que se vende enquanto economia séria, enquanto ciência. Né?
contra o comunismo, essa coisa toda, ou seja, e a estratégia do debate, né? Eu vou só abrindo parênteses, no vídeo que eu fiz na última quarta-feira para a Grabois, para o canal da Grabois, o que eu falo um pouco da estratégia do debate, eu coloquei muito claramente, ou seja, eu não fui lá para discutir o que é socialismo com a Renata Barreto, até porque eu já sei o que ela vai falar, né? Ou seja, aquele discurso moral, aquela coisa toda, que não existe geopolítica, não existe política. Ou seja, eles nunca vão entender, por exemplo, se eu falar que o ser humano não faz história em circunstâncias que ele escolhe, ou seja, o socialismo é um modo de produção, ele é altamente condicionado, histórico e geopoliticamente, ou seja, não se faz o que se quer quando chega ao poder, ou seja, não entra na cabeça deles esse pensamento complexo, né? Então, eu fui lá para tentar fazer um debate sobre capitalismo, né? Ou seja, eu acho que ela não entendeu grandes coisas, eu acho que ela não teve a humildade necessária de falar, olha, eu não conheço Marx, eu não li o Hamilton, eu não conheço David Ricardo, eu não conheço Adam Smith, eu tenho uma ideia de capitalismo que é X, Y, Z, e que eu tirei de tais autores. Eu duvido que esse pessoal leu Mises, por exemplo, né? O Ludwig von Mises, que é um dos pais da escola austríaca, né? Ou mesmo o Hayek, ou seja, porque, por exemplo, o próprio Hayek, o Hayek tem uma discussão em um texto dele, um texto dele interessante, individualidade e teoria econômica, porque eu tive que ler esses caras, né? Eu tenho que ler esses caras. E que o Hayek faz uma defesa do estado de bem-estar social. Ou seja, olha que interessante isso. Por quê? Porque o Hayek coloca nesse texto para livrar, vamos dizer assim, o liberalismo dos seus próprios excessos. Então, esse pessoal nem sabe o que é Hayek também. Ou seja, a fraude intelectual é tão grande que nem o que eles falam, que eles leram, né? Fica muito claro quando eu usei, por exemplo, do Milton Friedman, de um livro dele de 62, chamado uma história monetária dos Estados Unidos, quando ele fala que a inflação é um produto, a relação emissão monetária e inflação só ocorre no longo prazo, né, para mostrar para eles o seguinte, olha, o Milton Friedman diz que a emissão monetária não causa inflação, né? E vocês estão nessa ainda, ou seja, já é uma coisa refutada há 50 anos, né? Enfim, desculpa me alongar na resposta. Perfeito. Me permita só manter no foco aqui a premissa liberal que a Ana citou agora há pouco. Qual era mesmo, Ana? Vamos lá, só para relembrar aí o pessoal. A ideia de que toda a tecnologia da qual desfrutamos no século XXI nos foi dada pelo capitalismo, que seria um sistema que opera gerando prosperidade para toda a espécie humana. Muito bem. Então, é o capitalismo que nos dá a tecnologia, é o capitalismo que nos dá o iPhone, né? O professor já explicou que não é assim, que na verdade tem uma ordem inversa, né? Mas aí alguém poderia dizer para ele, eu vou pedir toda a paciência do professor, o professor vai ter que ter paciência aqui com os argumentos que eu vou usar. Alguém chegaria no Elias e diria assim, professor Elias, então o senhor me explique por que em Cuba o pessoal não está jogando Splatoon 3 no Nintendo Switch. Tá vendo, professor? Tá vendo como o senhor está errado? E aí? Primeiro que para ver tecnologia, vamos lá. Desculpa, é o meu papel. Não, Álvaro, é fundamental, é sensacional. As coisas não caem do céu. Para você produzir tecnologia, você tem que ter condições de ter um setor da economia que é qual? Um setor, não quero ser professoral, tá? Eu peço desculpas anteriores, que eu não quero ser professoral, mas para se ter tecnologia, você precisa de um setor da economia que chama-se Departamento 1, que é o setor de máquinas, que constrói máquinas, né? E Cuba não tem esse setor na sua economia. O bloqueio que Cuba sofre, por exemplo, impede o país do quê? De ter um setor básico para uma economia, que é qual? O setor de máquina que produz máquinas. Né? Ou seja, aí como que você vai entrar no debate com esse pessoal para explicar para eles o que é Departamento 1 da economia? Né? Departamento 2 da economia, que é o setor de bens de consumo. Eles não sabem o que é isso. Por quê? Porque eles reduzem a economia, Álvaro, ao quê? A ciência que estuda a alocação de recursos escassos, né? Ou seja, o que é um absurdo, né? Mas também a ciência que estuda uma ciência psicológica, evidentemente, claro, né? A preferência individual dos consumidores, né? Então, quando eles analisam as coisas por esse lado, vai falar que Cuba não tem iPhone, né? Mas eles não vão observar a totalidade do processo. Cuba não tem um departamento de economia. E nem se tivesse, teria como fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque não tem como importar
importar insumo para poder manter aquelas máquinas funcionando. Que é um país bloqueado, né? Ou seja, não é fácil. Eu acho que o espelho de Cuba, Álvaro e Ana, o espelho de Cuba não deve ser a Coreia do Sul. O espelho de Cuba deve ser Haiti, pô. Haiti, República Dominicana, Honduras, ou seja, esse deve ser o espelho de Cuba. Não é? Ou seja, será que o Haiti está então, melhor que sem aquele modelo, Cuba seria o Haiti, não seria a Coreia do Sul. Esse é o ponto. Com certeza. Entendi. Com certeza. E mais, ou seja, eu sou uma figura crítica, por exemplo, a Cuba fez uma reforma monetária agora recentemente, há 2 anos atrás. E eu fui muito crítico a essa reforma monetária, ou seja, eu não tenho nenhuma obrigação de fazer defesa do modelo cubano aqui. Eu sou uma figura simpática ao regime cubano, como sou simpático à Venezuela, como sou simpático à Bolívia, a Nicarágua, ou seja, eu não escondo, eu não fujo da raia, eu deixo muito claro quem eu sou. Mas também, isso me permite também ser crítico a essas experiências. Tá? Agora, Cuba, com toda aquela situação que eles têm, eles produziram 2 vacinas e conseguir, por exemplo, se enfiar no meio de uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho, exportando no setor exportando vacina, por exemplo, ou exportando médico, isso é uma vitória, isso não é qualquer coisa, né? Isso é um case, né? Eu acho, né? Perfeito. Acho que podemos seguir adiante. Tem o planejamento trazido pela Ana aí, vamos ter outra premissa liberal. Já vamos pedir desculpas aí. A Ana é liberal por um dia. Tá vendo? O pessoal do chat já estava sugerindo cortar as partes em que eu leio as premissas e colocar. Claro que vão fazer isso. Claro que vão fazer isso com você. Eu não duvido nada. Sem dúvida. Vamos lá. A premissa: o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Sendo assim, não há opção viável ao capitalismo. E mesmo que houvesse, não existe necessidade de implementar essa opção. O capitalismo... Não, eu não consigo ler isso sem rir. É a segunda vez que faço isso. O capitalismo não tem defeitos que justifiquem o desejo de nos livrarmos dele. Bom, uma parte disso o professor abordou, né? Mas pode falar, primeiro você põe um embargo econômico desgraçado ali que o país não consegue acessar nada de fora, né? Depois você fala, viu, você é pobre, né? Então tem isso. Mas tem também a ideia de que não há vida fora do capitalismo, né? Tem isso também para a gente tratar aqui. Então, eles falam que o socialismo não deu certo por conta das primeiras experiências socialistas, mas se eu fosse usar a métrica deles, por exemplo, há 500 anos atrás, ia falar que o capitalismo também não deu certo. Por quê? Porque as experiências de capitalismo de Gênova e Veneza, que são as primeiras experiências de capitalismo, deram errado. Por que deram, entre aspas, deram errado? Porque elas eram experiências que eram cercadas por um feudalismo muito mais poderoso e que conseguiu encurralar essas experiências. E somente 300 anos depois, o capitalismo, na sua forma industrial, vence na Inglaterra. Ou seja, veja, olha como a história ela é interessante, né? Eu mesmo raciocínio, eu faço o socialismo, ou seja, o socialismo é um grão de areia na história, tem apenas 100 anos de idade. Né? Ele não é nada, 100 anos perto da inteligência humana tem mais de 1 bilhão de anos. A formação de inteligência humana. Então, o socialismo tem apenas 100 anos, então não é nada na história. Agora, as primeiras experiências socialistas, elas podem ser observadas com a mesma visão historicizada que eu fiz do capitalismo de Gênova e Veneza. Ou seja, são experiências que nascem sob cerco e aniquilamento, sob ampla violência capitalista contra elas. É sempre bom lembrar que a Revolução Russa é em 1917 e em 1918, 14 países invadem a Rússia para tentar restaurar a monarquia, ou seja, foram a Rússia, a União Soviética, o leste europeu, a China, Cuba, são experiências que são construídas a partir de tentativa de cerco e aniquilamento, e isso leva, por exemplo, a moldar dinâmicas de acumulação para a guerra, ou seja, a União Soviética, por exemplo, ela moldou um modelo de socialismo que confundem aquilo como socialismo que deu errado, que foi um socialismo voltado para a defesa do país. Ou seja, nós construímos uma máquina de guerra para poder nos proteger das potências imperialistas, ou mesmo nos tornarmos uma potência nuclear para nos protegermos, ou vamos morrer enquanto experiência. E acabaram morrendo mesmo. Por quê? Porque, entre outras coisas, entre outros motivos, que eu também abordo, tem um vídeo meu no site no canal da Grabois, em que eu falo por que a União Soviética acabou. Né? Eu abordo, por exemplo, a incapacidade soviética de fazer a transição
uma transição tecnológica em setores específicos da economia, a incapacidade soviética de fazer a chamada destruição criativa jupiteriana, né? E também a forma como a União Soviética acabou se interagindo, entrando na divisão internacional do trabalho, ou seja, a União Soviética, em vez de exportar tecnologia, ela começou a exportar gás e petróleo. Em 86, o Ronald Reagan, junto com a Arábia Saudita, ela monta um esquema que derruba o preço do petróleo e quebra a União Soviética, ou seja, as coisas não são simples assim. E mesmo assim, esse modelo soviético de desenvolvimento, que eu vejo ele como uma forma histórica, ou seja, ele tem início, meio e fim, e ele deveria ter sido superado por uma outra forma histórica que não apareceu na União Soviética, aparece na China. Ele foi o responsável, primeiro, por derrotar o nazismo na Alemanha, né? Foi responsável por lançar o primeiro ser vivo ao espaço, que é a cachorra Laika, o primeiro ser humano ao espaço, ou seja, até a década de 60, o socialismo, que em 17, na União Soviética, era um país feudal, com 90% da população vivendo no campo, o socialismo estava disputando com o capitalismo a fronteira tecnológica em vários setores. E evidentemente, desculpa também me alongar nessa resposta, né? O socialismo não importa o fordismo como forma de organização da produção. Então, o que acontece? Quando o fordismo começa a entrar em decadência, o socialismo entrou junto em decadência junto. Né? E os soviéticos não souberam dar uma resposta adequada ao imbróglio que eles se meteram, ou seja, a discussão é muito mais profunda de se deu certo ou deu errado, né? Eu acho que a experiência está demonstrando que está dando certo, porque o socialismo, por um lado, conseguiu pautar o capitalismo, o estado de bem-estar social, no capitalismo, ele é produto da ameaça do comunismo, né? A descolonização no mundo, na África e na Ásia, ele é produto da existência da União Soviética, que coloca o anti-imperialismo como política de Estado. O surgimento, o fortalecimento do movimento negro e do movimento de mulheres nos Estados Unidos é fruto da existência da União Soviética. Como uma experiência dessa pode ter dado certo se a partir dela surge a experiência chinesa? Né? Que é a experiência socialista que está dando certo hoje no mundo. Ou seja, são processos históricos que vão se combinando um sobre o outro, que vão se sobrepondo um sobre o outro, e eu acho que o socialismo está dando certo, muito pelo contrário. Professor, aqui a gente se concentra muito na comunicação, não tem jeito, né? A gente é jornalista. E hoje você tem toda uma geração de comentaristas, de personalidades mesmo da imprensa brasileira, que se fizeram como repórteres na queda do Muro de Berlim, né? Então você tem repórter cobrindo a queda do Muro de Berlim, que é apresentador de talk show e palpiteiro agora, e na década de 20 do século 21, né? Então isso explica muito de como eles pensam, assim, né? Uma visão triunfalista do capitalismo, né? Essa é a visão deles. Eles olharam para uma final de campeonato e ergueram lá a taça junto com o capitalismo. Essa é a visão da mídia hegemônica. E o professor trouxe aqui algumas questões, eu queria só verificar a validade de outras que colocarei na mesa, né? O professor mencionou, a Rússia czarista era um país feudal, sabia lá plantar um trigo, uma batata, um troço assim, não ia para muito além disso. Aí vem a revolução, os caras se industrializam, a guerra é no território deles, queimam cidades inteiras, né, para poder se livrar do inimigo, e mesmo assim, nas décadas subsequentes, estão ali disputando para ver quem manda um satélite primeiro, para ver quem pisa na Lua primeiro, etc. e tal. Então o desenvolvimento tecnológico ali aconteceu muito rápido. Só que aquela experiência, de novo, trazendo o olhar histórico do professor, ela é uma piscadela na história do mundo, uma piscadela na história do mundo. A experiência chinesa, por outro lado, ela parece um pouco mais sólida, é um pouco mais sólida no nosso tempo, né? Mas a China também estava vindo de humilhações sequentes. O século XIX na China é o século da vergonha. A Inglaterra viciou a China em ópio e lutou uma guerra para ter o direito de continuar enfiando ópio na sociedade chinesa, né? E a China está aí. Qual é a diferença entre uma experiência e outra, professor? Por que uma está aí e a outra não está? Eu sei que as razões são complexas, mas ninguém pode explicar o sucesso chinês aqui para mim melhor do que o senhor. Não tenho outra pessoa para chamar, entendeu?
Não, sem problema. Inclusive, faço propaganda no meu livro, que que vocês já fizeram, Comprem o China, Socialismo do Século XXI. Eu posso fazer uma brincadeira aqui com vocês? Manda. Esse livro está na Amazon, na Boitempo, compre no site da Boitempo, se possível, né? No Inteligência Limitada, para você ver como o nível da coisa, né? Eu sou um cara que eu escrevo, que eu tenho dificuldade de entrar na grande imprensa, nunca vou entrar também, né? Então, quando nós escrevemos uma obra que tem algo a acrescentar, nós vamos tentar fazer propaganda dela, né? E eu ganho muito pouco por cada livro vendido, eu ganho quase nada, então não fico rico, não fico... E a minha interlocutora diz o seguinte: se você fosse comunista, você daria teu livro e não vendia. Aí eu tive que falar para ela, falei, olha, o mercado surgiu antes do capitalismo e vai continuar existindo depois do capitalismo, ou seja, o mercado é uma categoria histórica, ou seja, vai começar e vai terminar, não é por um decreto, né? Olha o nível do debate que eles colocam, né? Ou seja, os socialistas de iPhone, essa coisa toda, né? Mas a China, primeiro, tem uma questão que é política, né? Eu acho que os herdeiros de Mao Tse-tung são muito mais competentes do que os herdeiros de Stalin, né? Ou seja, quem percebeu que o socialismo chinês estava indo para o buraco, né? E que aquilo precisava dar um salto de qualidade, foi um cara que fez a parte da longa marcha, que é o Deng Xiaoping, né? Ou seja, eles tiveram a coragem de assumir, por exemplo, que, olha, a Coreia do Sul cresce mais do que a gente, Japão cresce mais do que a gente, Taiwan, que é uma província aqui do lado nossa, aqui está crescendo mais do que a gente, Hong Kong cresce mais do que a gente, ou seja, como que nós vamos sustentar que o socialismo é superior do ponto de vista da produtividade do trabalho, que essa é a métrica adequada, se nós crescemos menos que os nossos vizinhos? Inclusive, o capitalismo mais dinâmico do mundo na época era o asiático, né? Então, a China ela se percebeu dessas questões e colocou o seguinte, olha, não vai ter uma terceira guerra mundial envolvendo o capitalismo e o socialismo, então a chance que nós temos de alcançar a condição que nós tínhamos há 150 anos atrás é o quê? É fazendo parte do mundo capitalista, porque ao fazer parte do mundo capitalista, né, nós vamos ter acesso ao que nós mais desejamos para fins de modernização, que é tecnologia. Ou seja, o que diferencia socialismo e capitalismo, que é o que vai demonstrar a superioridade do socialismo, é que o socialismo vai entregar uma produtividade do trabalho maior do que o capitalismo. Porque isso é o que vai permitir que as pessoas saiam do reino da necessidade e entrem para o reino da liberdade. Né? Só que um país que é muito pobre e que as tecnologias estão nas mãos dos países capitalistas, você vai ter que fazer negócio com o capitalismo. E a China fez isso. Né? Ou seja, ela pediu para entrar no mundo capitalista, mantendo a sua natureza, né? E deu no que deu. Né? Ou seja, ela montou uma ratoeira que todo mundo caiu. E ela se aproveita, por exemplo, de um processo, veja bem, de um processo de financiarização. Então, as empresas americanas, por exemplo, milhares de cadeias produtivas americanas e europeias e japonesas estavam buscando lugares com custo de produção mais baixo, ela se aproveita disso para o quê? Vocês podem vir para cá, mas eu vou querer tecnologia em troca. Porque tem esse mito de que o capital estrangeiro vai salvar o mundo, ou o Brasil, né? Os chineses condicionaram o capital estrangeiro à entrega de tecnologia. Isso ao lado do quê? Ao lado de uma tese que eu defendo no nosso livro, que é o seguinte: o socialismo na China, em 78, eu não sou apegado a manual de socialismo. Para mim, o socialismo não é uma coisa que a pantera cor-de-rosa, ou seja, eu acho que é algo que vai se realizando enquanto movimento real, enquanto movimento real. O socialismo chinês ele se reinventou em 78 através do quê? Do surgimento de instituições de mercado, ou seja, algo que nenhum manual marxista esperava. Ou seja, a China faz comércio há 3.600 anos, o camponês médio chinês ele guarda grandes possibilidades de acumulação e o Estado chinês percebe nessa possibilidade milenar de acumulação possibilidades possibilidades para o desenvolvimento do socialismo que eles chamam de características chinesas. Ou seja, eu tive que sair um pouco, junto com o Alberto Gabriel, da caixinha da esquerda e da direita para tentar explicar a China e entregar uma explicação muito nossa, minha e dele, sobre aquele processo desse livro que quem puder comprar na Boitempo fica à vontade, né?
Perfeito. A gente parte aqui para a última das premissas. Queria só revelar uma vontade aqui, não é agora a gente vai ter essa conversa, mas eu queria ouvir do professor Elias qual é o papel que o confucionismo ainda desempenha na China para essa organização toda e tal, porque é uma tradição muito antiga, às vezes bonita também, entendeu? A doutrina taoísta. Queria saber quão taoísta é o Partido Comunista Chinês. Mas outro dia, hoje não vai dar, professor. Hoje não vai dar. Taoísta ou confucionista? Não, são filosofias que nascem na mesma época histórica da filosofia clássica grega, né? Ou seja, que é Aristóteles, Platão, Sócrates, ou seja, que são ambos corpos filosóficos tolerantes e civilizatórios, né? Então, o ser humano ocidental ele foi durante muito tempo construído a partir da filosofia clássica grega, a partir da moral, da tolerância vinda da civilidade, vinda desse corpo filosófico, né? Isso acabou no Ocidente, enquanto que na China o confucionismo e o taoísmo moldaram o horizonte espiritual do povo chinês. Né? O Confúcio, eu costumo dizer que é o seguinte, eles são filósofos que surgem para explicar as crises chinesas, né? Então, enquanto o Lao Tse, por exemplo, ele pregava que o problema da China era o Estado, ou seja, que os camponeses tinham que se rebelar o tempo inteiro contra as autoridades constituídas, porque elas se tornavam, ao longo do tempo, ineptas e corruptas, com razão, e é por isso que, de tempos em tempos, a China é sacudida por revoltas camponesas, sendo que a última foi a Revolução de 49, né? O Confúcio falava o seguinte, olha, o negócio aqui é colocar ordem na casa. Então, a China é o quê? Eu costumo dizer que o Mao Tse-tung ele era o Lao Tse. Ou seja, aquele camponês rebelde que acredita que as soluções virão a partir de grandes combates, de grandes batalhas ideológicas, ou seja, a partir até do caos, inclusive. Né? Ou seja, o Mao Tse-tung tinha um espírito, um espírito muito Lao Tse, né? Rebelde, o camponês rebelde. Né? Enquanto que o Deng Xiaoping é o Confúcio, é a ordem na casa. Né? Ou seja, é um mix ali entre as duas coisas. Agora, o que acontece? A meritocracia confucionista é tão interessante que é a seguinte, a China tem concurso público há 1.700 anos. O Estado Nacional Chinês tem 2 mil anos de idade, o que não é qualquer coisa. Então, quando Jesus Cristo nasceu, a China já tinha um Estado constituído. E um Estado que nasce precocemente desenvolvimentista, voltado à construção de grandes obras públicas, né? E evidentemente, você tem que retirar da sociedade as melhores mentes possíveis, que estão lá. Então, o concurso público surge muito precocemente na China. Então, quando nós olhamos para essa capacidade chinesa hoje de executar imensos projetos, muitos projetos, de fazer acontecer o que eles estão fazendo, o que eles estão conseguindo fazer, tem muita relação com o quê? Com toda uma carga histórica confuciana muito grande. Então professor, eu não entendo muito de nada, assim, mas vou falar só o que me parece aqui, assim. Às vezes parece que o Confúcio, assim, pelo pouco que eu lembro de ter lido, é mais ordem que liberdade, né? Já do Tao lá, do taoísmo, você tira, assim, aquela ideia de temporalidade, de unidade. Então é uma filosofia que é tudo menos individualista. Você junta uma coisa com a outra e você não podia ter um modelo hiperindividualista e essa coisa liberal que é meio ocidental na real, né? Se a base dos caras é uma filosofia assim que prega o valor da unidade coletiva, somos todos um, não sei o que, do jeito meio místico lá pelas bandas do Xing, sacou? Se você sai daquilo, junta aí com essas ideias do Confúcio e tal, não dava para chegar nesse nosso modelo mesmo, né? Por isso que para tanta gente parece uma coisa tão alienígena. Será que não é isso, não? Então, novamente, aqui a propaganda, né? Tem um vídeo no canal da Grabois que eu trato dessa questão da filosofia clássica chinesa, né? Então, acesse o canal, se inscrevam lá também, né? A questão que eu acho que é a seguinte, vamos comparar a Índia com a China, né? Ou seja, a Índia é uma sociedade em que o budismo nasce na Índia, né? Ou seja, uma sociedade de castas, né? Então, o budismo ele sai da Índia, chega no Tibete, vira aquela coisa reacionária que o pessoal conhece, né? E quando ele desce para o altiplano, ele acaba se misturando com o confucionismo e o taoísmo. O que acontece? O confucionismo e o taoísmo têm características em comum. A primeira delas são filosofias materialistas, né? Ou seja, elas são espiritualistas, mas não são deístas, né? Ao lado disso vem o quê?
vem uma dialética rústica, né? Ou seja, o yin e o yang é presente o tempo inteiro naquela realidade. Então, quando as pessoas falam que a China é uma ditadura, por exemplo, não percebem que o contraditório na China e no Oriente em geral é o normal entre as pessoas. Né? Ao contrário que aqui no Ocidente, se você não concordar comigo, é capaz de virar pessoal problema. E, evidentemente, que uma sociedade com essas características, o marxismo penetrou com muito mais força do que na Índia. Né? Então, explicar, por exemplo, o que aconteceu na Revolução Chinesa demanda entender, por exemplo, como que as filosofias, por exemplo, que externas entram na China acabam se transformando numa bagunça meio materialista, meio dialética, meio confuciana, meio laoциana, vamos dizer assim. Né? Então, tem essa diferença com a Índia, né? E coletivista, por quê? Porque a China ela é uma sociedade amplamente baseada na chamada comuna rural, né? Então, a China, por exemplo, hoje, quando se fala em democracia na China, se tem democracia ou não, o que acontece? Eles estão reavivando, há uns 10, 15 anos, experiências históricas de democracia à base da aldeia. Por quê? Porque há 2.000 anos atrás, as grandes decisões da sociedade chinesa não eram tomadas pelo imperador, e sim na comuna camponesa, aquela base camponesa, por exemplo, que entregava impostos ao Estado e o Estado devolvia com obras públicas. Esse tipo de democracia de base está sendo reconstruído na China hoje. E foi esse tipo de democracia de base que levou o quê? A China a enfrentar o Covid-19 da forma como ela enfrentou. Ou seja, o papel dos comitês de bairro do Partido Comunista, o papel dos comitês de vila no interior do país, explica muito a capacidade chinesa de enfrentar o Covid-19. Né? Então é muito fácil nós cairmos nessa falácia, ditadura ou democracia, ou seja, essa coisa kantiana de separar a liberdade real da liberdade formal, quando o Hegel supera essa separação, do que entrar na coerência interna daquela formação social. Né? Isso que é fundir sujeito-objeto, né? Ou seja, isso é uma filosofia que faz falta hoje no Ocidente, né? E é por isso que o Ocidente vive uma crise uma crise em termos científicos. A ciência social ocidental está em crise, justamente por quê? Porque ela não consegue superar os ditames da filosofia mais avançada que a burguesia criou, que é o positivismo. Então, eles nunca vão conseguir entender a China, por exemplo. Porque para entender a China, você tem que dar um salto de qualidade em relação ao positivismo para uma visão hegeliana, dialética, marxista de algo em movimento, né? Porra. Aí elevou demais o nível da conversa. Vamos voltar aqui para as nossas premissas liberais. Acho que é a última, Ana. É a última. Vamos lá. A premissa: qualquer ameaça contra a hegemonia do capitalismo é uma ameaça contra as nossas liberdades individuais. No mundo contemporâneo, é o capitalismo que nos faz livres. Professor, a liberdade vale mais que o oxigênio. Podemos viver com liberdade. Como é que é? Podemos viver sem oxigênio, mas não podemos viver sem liberdade, disse o presidente do Brasil. Pois é. E aí, professor, então se o capitalismo me garante minhas liberdades, eu tenho medo de perder o capitalismo. Eu tenho medo de pensar em qualquer possível substituição ou evolução do modelo através que se organiza a sociedade social e economicamente, professor. Sabe o que é interessante notar, Álvaro e Ana? Hoje nas escolas, quando você vai dar uma aula de história, e você fala, por exemplo, que há 150 anos atrás existia trabalho escravo no Brasil. As pessoas ficam horrorizadas, não ficam? Ou seja, é uma coisa, nossa, teve trabalho escravo no Brasil, nos Estados Unidos, coisa mais horrorosa, coisa mais amoral, não sei o quê, aquela coisa toda. Vocês imaginem daqui 200, 300 anos, quando ensinarem nas escolas, olha, 300 anos atrás as pessoas tinham que vender a sua força de trabalho no mercado para poder comer. Caso contrário, ela morrer de fome. Ou seja, as pessoas vão ficar chocadas com isso. Né? Então, a minha perspectiva de liberdade, por exemplo, é uma perspectiva histórica de liberdade. Muito bom, e não uma perspectiva histórica de liberdade. Eu costumo dizer, algo que pode parecer complexo, mas é mais simples do que vocês imaginam, né? Que o processo primeiro, a transição capitalismo-socialismo é a transição do reino da necessidade, ou seja, as pessoas elas trabalham por necessidade, não por amor, né? No capitalismo, enquanto que o socialismo ele seria o quê? O reino da liberdade, as pessoas libertas da alienata, etc. Toca aí? Estão me ouvindo? Está bastante instável, professor.
Mas deu para entender o que eu falei até agora? Pode continuar tranquilo. Vamos ver se a conexão aguenta. Então, eu costumo dizer o seguinte, que entre o reino da liberdade e da necessidade e o reino da liberdade tem todo um processo histórico em que esse processo é marcado por um salto de um ponto de desequilíbrio a outro. E que a humanidade, por exemplo, ela só vai sentir o gosto da liberdade quando ela conseguir transitar, fazer com que a sociedade, com que ela mesma transite de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio de forma consciente, ou seja, ela consciente de como funciona o processo histórico e ela ser a senhora do seu destino, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão que envolve o que é liberdade no capitalismo ou fora do capitalismo, ou seja, não é tão simples assim, né? O capitalismo não garante liberdade, é o que eu falo, daqui a 300 anos as pessoas vão falar isso, né? A pessoa tinha que trabalhar por R$1 por hora, pagando no Brasil do Bolsonaro, por exemplo, né? Professor, nessa última premissa, a gente está tratando aqui de um medo da superação do capitalismo, né? Tenho medo de viver num mundo que não seja capitalista, porque neste mundo minhas liberdades individuais estarão ameaçadas. Só que esse medo, professor, ele pode ser motivado por outras coisas, né? Suponha que eu não tenha medo de perder minhas liberdades, mas eu tenho medo do processo revolucionário, professor. A revolução é muita bagunça, professor. Eles picham meu muro, eles quebram minha vitrine, meu banco preferido vão tirar o caixa eletrônico e tacar fogo. Entendeu, professor? E aí? E o medo da revolução? Como é que você lida com isso? Ué, pô, a Revolução Francesa cortou a cabeça, né? Ou seja, a Revolução Industrial, a Revolução Puritana, por exemplo, que é o que inaugura as inovações institucionais que levam ao surgimento do capitalismo, o Cromwell cortou a cabeça do rei, por exemplo. Então, as revoluções, elas são violentas, elas não são processos tranquilos e fáceis, né? Até porque quem está em cima não quer entregar para quem está embaixo, né? Então, o processo revolucionário é um processo muito duro, ele é um processo digno das grandes pessoas. Agora é o seguinte, é a revolução das relações de produção, ou seja, é a revolta das relações de produção contra as formas produtivas, ou seja, a única forma da sociedade andar para frente é fazer revolução. E não é a revolução socialista, historicamente. Foi a revolução capitalista, por exemplo, a revolução burguesa, ou seja, não deixou de ser um processo revolucionário. E o socialismo também vai ser a mesma coisa, agora não tem receita de bolo. Pode ser que o socialismo aconteça assim, de uma forma que nós nem imaginemos que possa vir a acontecer. Por quê? Porque não existe receita. Quem fala que vai ser de tal jeito está mentindo. Porque é impossível prever o futuro. É possível perceber regularidades históricas e poder fazer previsões a partir delas. Ou seja, vai ser um processo violento, né? Assim como está sendo um processo violento, por exemplo, a volta do Brasil a um capitalismo pré-revolução de 30, ou não? Ou seja, o que está sendo essa contra-revolução? Eu vou além, Álvaro. O Brasil vive uma contra-revolução capitalista, ou seja, o capitalismo brasileiro está sofrendo um retrocesso histórico. Ou seja, nós deixamos de ser um capitalismo industrial para ser um país capitalista agrícola pré-30. E isso envolve uma violência muito grande, esse processo. Qual que é essa violência? Por exemplo, o país não conseguir produzir riqueza para ser distribuída para 210 milhões de pessoas. Porque para que um país possa entregar riqueza para 210 milhões de pessoas, ele tem que ter escala de produção para isso. Só que o Brasil destruiu com a sua indústria. Não é? Então, hoje nós vivemos de renda de petróleo, renda de soja e renda de ferro. Então, não estou nem aqui, eu vou fazer uma provocação. Nem precisamos, vamos dizer assim, no momento, de uma revolução socialista no Brasil. Se nós conseguimos reconstruir o capitalismo industrial brasileiro, ou seja, esse capitalismo que a Operação Lava Jato destruiu, já vai ser um passo civilizatório impressionante esse. Ou seja, então, a violência está aonde? Está no processo, no caso brasileiro atual, no processo de retrocesso em termos de capitalismo que estamos vivendo. E os Estados Unidos, por exemplo, para dar um exemplo, 48% da população americana acredita que está numa guerra civil. Isso não é qualquer coisa, ou seja, isso não é um dado qualquer da realidade. Entendeu? Ou seja, 48% dos Estados Unidos acha
que estão indo a uma guerra civil, assim, porque é uma sociedade que tá vivendo profundas contradições, né? Então eu não preciso ter medo de uma revolução ou ter medo da violência de uma revolução, porque Só um minutinho, eu já Álvaro, sofro violências todos os dias? Só um minutinho, Álvaro. Tá, certinho. A gente vai esperando ali o professor, porque essa é uma herança da pandemia, né? A gente vai trabalhando, vai conversando, vai fazendo as coisas sérias, enquanto lida com as domésticas, né? É um efeito colateral do home office. Eu também estou com uma dificuldade aqui, vocês viram que a Ana saiu depois que tocou o interfone. É porque chegou uma entrega, tem que ter a palavra-chave, e enquanto eu converso com vocês, eu estou tentando achar a palavra-chave, porque senão não vai chegar o meu lençol e aí eu não vou poder trocar minha roupa de cama. Esse é o meu drama, Ana. Socorro, o professor está voltando. Eu tô... Ai, Ana, tô meio constrangido aqui, Ana. Ana está aqui por perto, aguardando. O professor está voltando ali. Vamos ver como é que a gente se vira aqui. Só um instantinho, gente. Deixa eu tentar me concentrar na outra O que tarefa. aconteceu aqui é o seguinte, eu estou na Itália e aqui já é meia-noite, 1h11 da manhã. O vizinho tá chateado. Não, batendo na porta aqui, deu 3 pauladas na porta, né? Eita, vamos logo para o encerramento então, professor. A minha conclusão aqui da sua última resposta seria alguma coisa como: não preciso temer revolução ou temer a violência de uma revolução, porque já sofro violências diariamente e há razões para tentar acabar com essas violências. É isso, ou não? Com certeza, eu acho que, como eu falei, a violência capitalista, do retrocesso que o capitalismo brasileiro sofreu, por exemplo, né? Eu acho que nós temos que nos concentrar nessa violência que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, né? Que é o retrocesso do capitalismo industrial para um capitalismo agrário, por exemplo, né? E agora, como será o processo revolucionário, como será a transição capitalismo-socialismo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, cada formação social é o que vai entregar a sua receita, não é? Não sou eu que vou prever aqui, né? Essa que é a questão, né? Perfeito. Rapidinho para encerrar, professor, o senhor acha que é inevitável a transição? Mas isso no curso da história, que obviamente é muito mais amplo do que a extensão da vida humana, né? Eu não tenho resposta para essa questão, porque eu acho que a humanidade ela pode retroceder a um ponto em que, por exemplo, a mudança climática, as mudanças, a perpetuação do capitalismo está levando a causa ambiental muito grande. Isso pode levar ao extermínio da humanidade, né? Então, fica aquela premissa da Rosa Luxemburgo do socialismo barbárie, né? Ou seja, então, o socialismo não é inevitável. Muito pelo contrário, pode vir a barbárie, né? Perfeito. Professor, agradeço a sua participação. Deixa eu avisar o pessoal aqui que cada uma dessas premissas aí vai virar um corte, né? Para a gente poder falar com as pessoas que acreditam nisso e que tomam isso como uma verdade absoluta e incontestável. E a gente também tem que ter paciência, porque as pessoas ouvem isso aí do dia que elas nascem em diante, sem parar, né? E é difícil ter acesso a quem contesta às vezes. Agradeço, portanto, a paciência do professor. Obrigado, viu? Não, eu queria agradecer o convite, eu quero pedir desculpas aqui, porque aqui é 1h11 da manhã, o vizinho aqui deu porrada na porta aqui no hotel normal, né? E eu quero fazer 2 pedidos, né? O primeiro é que vocês se inscrevam no canal da TV, na TV da Fundação Maurício Grabois no YouTube, que é o Grabois, né? Eu coloco no YouTube Grabois. Eu tenho 2 programas semanais nesse canal, seria uma honra muito grande que vocês se inscrevessem lá. E também busquem meu livro na Amazon, na Boitempo, e façam uma crítica a ele, né? Eu quero deixar um forte abraço para todos vocês e um beijo no coração de todo mundo aqui, viu? Obrigado pelo carinho de todos, viu? Muito obrigado, aprendi bastante, tá, professor? Obrigado, viu? Ok, tamo junto, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Valeu. Elias Jabur com a gente aqui. Vamos liberar o professor para o vizinho lá também não ficar bravo. Aqui a gente segue tentando resolver a vida doméstica, é sempre assim, eu peço desculpas, mas quero notar, incrível isso, hein? Tem uma tradição de grandes intelectuais brasileiros estarem falando aqui com a gente no Meteoro a partir do exterior, e aí, em função do fuso horário, eles atrapalham os vizinhos. Aconteceu hoje com Elias e aconteceu na primeira entrevista que a gente fez aqui no canal, foi com o professor Gessé. É a mesma coisa, aconteceu 2 vezes. O vizinho dá porrada, a diferença é que um deu porrada numa parede europeia, né? Europeu faz tudo parece que é de papel, a parede interna, fazia um barulho enorme, assim, e com Elias ali foi na porta. Só essa que foi a diferença, né? Mas foi muito bom aí ouvir o professor.
eu cheguei a mencionar ali, sair do trilho da conversa, né, mencionando o confucionismo e taoísmo. Eu acho que é uma coisinha assim que a gente abordou por pouco tempo, porque, puxa vida, são ideias, são filosofias muito, muito complexas. Mas me deu vontade de indicar uma leitura, né? O meu tomo taoísta preferido, por óbvio, é o I Ching, e o I Ching é dividido em, sei lá, capítulos chamados hexagramas. É que o I Ching é mais do que um livro, é meio que um oráculo, para mim, às vezes um jogo, e tem um capítulo, ou hexagrama, ou ponto dele, que chama justamente Revolução. Pega para ler o texto ali da Revolução do I Ching, o hexagrama 49, talvez, é isso? 49. É um texto belíssimo, tá? Mas pega na tradução do alemão, não lembro o nome do alemão, que tem o prefácio do Carl Gustav Jung, que é o cara, basicamente, trouxe o Xing para o interesse aí do Ocidente, né? E o fundador da psicologia analítica. Só uma dica aí que eu dou para o pessoal aí que também estava uns níveis acima, né? E precisou ter paciência aqui com as nossas premissas liberais tão básicas. Enfim. Doutora Ana, desculpa. Deu tudo certo lá, não? Deu. Desculpa, gente, tô sem Tadinha fôlego dessa porque eu tive mulher. subido assim várias vezes. Peço desculpas ao professor, né? Não consegui me despedir dele. E tinha uma pessoa com um superchat que eu pretendia ler no final e não deu tempo. Desculpa, Thiago. Você mandou uma pergunta ali sobre as políticas desenvolvimentistas brasileiras que não deram certo no governo do PT. E eu pretendia trazê-la no final e não consegui, tá? Perdão. Perfeito. Não fez Vai bem pra tomando um enxaqueca. fôlego aí, não fez, né? Caramba. Ana, tem alguma coisa aí para acrescentar? Eu precisei liberar o Elias porque ele está falando lá da Europa. E aconteceu, você não vai acreditar, igualzinho que aconteceu com o Gessé. Do Eu vizinho imaginei, ficar quando eu ouvi você puto falando. e bater na porta lá. Gente, mas as paredes são feitas de papel na Europa, pelo jeito, Nossa, né? eu comentei isso. Eu comentei. E quando aconteceu com o Gessé, quem quiser acessar a live aí para ver, pô, é uma coisa incrível. Parece que o cara vai desmoronar o AP na porrada lá. Aham, nossa. A pessoa não consegue falar, não pode falar no telefone de noite na Europa, hein, gente? Não tô questionando o professor, não, porque eu sei que isso acontece, porque eu já vi várias vezes, não foi só com o caso do Gessé, não, eu já vi acontecer várias vezes. Vizinho bater, assim, às vezes tô fazendo banca, também acontece com um convidado de fora, o vizinho bate, porque tá de madrugada lá.